Eu escutei atentamente agora o seu pronunciamento. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, já que o Tribunal de Contas tomou uma posição que, pelas irregularidades constatadas no processo licitatório, eu quero fazer uma pergunta para a secretária, se não é mais viável para nós hoje, já que gastamos 10 milhões por mês, faturamos 26, sobra 16 milhões, como falou o Fabinho. Nós pegar esses 16 milhões que está sobrando, fazer um contrato com a atual empresa, que hoje está trabalhando, operando, para esses 16 milhões que está sobrando, mensal, anual, investir já na troca de lâmpada por LED, já que a senhora não sabe o valor por cada braço daquele de iluminação, eu acho que também não é barato, haja visto que o sistema de contrato com lista palhoça, senhora, se eu estiver errado, a senhora me corrija, por favor, tem um contrato com a empresa proativa, que hoje é a empresa, mudou o nome, não é mais proativa, mudou o nome. A Viola, né? Foi feito um contrato extra com a empresa, ou se não foi o extra, ou foi do outro processo de licitação, na colocação desses containers, esses coletores coletores de lixo, esse lixo verde que foram colocados em toda a palhoça, porque eles não iam colocar esses lixos, esses coletores de lixos, deve ter mais de 1.000, 1.500 no palhoça no mínimo, no mesmo contrato que eles tinham com o sistema de recolher o lixo, que, segundo informação, a gente teve, gostaria que a senhora me explicasse se houve ou não esse contrato extra com a empresa, porque eu acho que a empresa não ia colocar tudo por conta do atual contrato que tem do lixo, que eu acho que é separado, você vai me responder. E por que se foi feito com a Proativa, a Viola, por que também não pode fazer com essa empresa, aproveitando esses 16 milhões de reais que sobra? Em 5 anos, secretária, a senhora pode ter certeza que em 5 anos, ou mais tardar em 6 anos, toda a palhoça terá iluminação de LED. A senhora pode ter certeza. Isso que eu estou falando para a senhora. Agora eu preciso também saber o custo de cada poste. Isso era muito importante. A senhora não sabe. Mas essa é uma pergunta que eu deixo, que depois a senhora vai me responder. A segunda pergunta, que a senhora falou que o contrato com a empresa da Casan, que eu, inclusive, foi o vereador Pitanta na época, presidente da Câmara que fiz, e assinei aquele contrato na Casan também, por 30 anos, e passou 30 anos, a empresa não investiu 1 metro em esgoto no município de Palhoça. E o que me fez, secretária, assinar, a pedido do ex-prefeito Ronério, tirar da Casan e fazer um processo licitatório para que Palhoça pudesse administrar. Hoje eu estou arrependido do que eu fiz. Hoje estou arrependido. Por quê? Porque não foi colocado 1 metro de esgoto a Palhoça. Já faz quantos anos? 7, 8 anos já? Que nós estamos administrando a água da Palhoça. Não foi feito um processo de licitação na Palhoça, instalando 1 metro de esgoto em rua nenhuma. Então, isso é que me deixa irritado. E, na época, secretária, eu tinha, inclusive, meu pai aposentado pela Casan, e eu tinha um irmão que trabalhava na Casan da Palhoça. Hoje, o meu relacionamento com o irmão até ficou um pouco difícil, porque ele disse que eu fui um dos culpados. E eu disse para ele, meu irmão, eu sou palhocense, eu quero bem para Palhoça. E hoje, se o prefeito de Palhoça, Camilo, enviar para essa casa legislativa um projeto de lei, devolvendo para a Casan, em troca da Casan fazer o sistema de tratamento de esgoto, eu sou o primeiro a aprovar. E isso ela pode ter certeza. E outra pergunta que eu falei para a secretária, se puder me responder, o prefeito garantiu que até dezembro de 2018, a água de primeira qualidade, a água lá do Sertão do Campo, estaria nas torneiras do sul do município de Palhoça. Aí, eu, questionando o prefeito, há pouco tempo, o prefeito disse para nós que houve um embargo judicial e que hoje faltaria aproximadamente 200, 300 metros de cano, que estava sendo comprado esses canos para terminar o serviço da empresa lá. Pode me responder, secretário, como é que se encontra esse processo
de compra desse material, se foi comprado, se não foi, porque dinheiro tem, e eu não sei o porquê que até agora ainda o povo do Sul está tomando aquela água nojenta, água podre. Então, eu gostaria que o secretário me respondesse, por favor. Obrigado. Tá. Primeiramente, quanto às irregularidades do TCE, né, como eu havia explicado, aquele processo foi resultado das representações das empresas. Então, ainda não tem nenhuma decisão do tribunal em relação se as irregularidades são, de fato, verídicas. Então, eles estão ainda analisando pela área técnica. Então, a gente realmente recebeu a autorização do tribunal para continuar a licitação. Então, não caberia, por causa disso, né, a gente parar a licitação. Diante disso, né, o senhor sugeriu o porquê que a gente não poderia fazer um contrato similar com a atual empresa que presta serviço, já que o serviço é muito bem feito. O nosso contrato ele foi feito na lei de licitações, então é de 5 anos, e a gente não pode mudar o objeto dele. Então, hoje ele tem um objeto de manutenção e operação dentro daquela planilha de custos e tecnologia, e o LED para 100% não está previsto no contrato. Então, a gente não poderia hoje fazer um trabalho, né, com a empresa atual para fazer a substituição por LED. Utilizando como parâmetro a questão da Veolia, a containerização ela já estava prevista na licitação do lixo, né? Quando foi feito o memorial descritivo desse projeto pelo SAMAI, já tinha previsto o container. Demorou para começar a ser implantado, né, por questão de planejamento mesmo, junto com a empresa. Então, eu não estava envolvida diretamente nesse processo, mas o que eu me recordo, junto com a engenheira Denise, é que, primeiro, foi iniciado o processo, né, a contratação, e, aos poucos, foram mapeando os locais onde iam implantar o container, né, conforme já estava no contrato. Então, não houve um contrato extra, né, não teve nenhum aditivo, nenhum contrato a mais com a Veolia. Realmente, tudo faz parte de um contrato único de coleta de lixo, onde prevê a containerização, que é a disponibilização dos contentores. Em relação a... Foram várias perguntas. Dos 5 anos, 3 anos, eu entendo essa matemática. Infelizmente, a gente não tem como chegar a uma conclusão hoje, senão a gente ficaria até muito tarde, né? Mas se a gente fizesse um trabalho com a empresa atual para implantar aos poucos, em 6 anos a gente teria LED, né? Hoje a PPP está prevendo em 3, né? Então, a gente está trabalhando com um horizonte de 3 anos, ter tudo em LED, né? Então, essa implantação, se fosse feita assim aos poucos, como estão sugerindo, talvez ela não demorasse 3, não demoraria 3, demoraria muito mais. Por que a gente consegue falar em 3 anos? Porque a empresa chega com 70 milhões de reais e investe no município e depois recebe parceladamente. Então, se a prefeitura resolvesse fazer esse investimento direto com o que arrecada, demoraria bastante. Mas esse cálculo, assim como eu me propus para o vereador Fabinho, essa simulação, essa comparação é justa. Eu acho que ela é interessante para que todo mundo compreenda a vantajosidade da PPP, e a gente vai fazer junto com o nosso grupo de PPP. Água do Sul. Quanto à Água do Sul, tá? A Água do Sul, até onde eu sei do contrato, eu não sou gestora desse contrato, é a SAMAI, né? O equipamento acho que já está comprado, e realmente a gente tem um problema de passagem do tubo dentro de um terreno onde o proprietário se negou a passar a tubulação. A informação que eu tive semana passada. E aí eu acho que o procurador ele teria uma reunião com o proprietário para resolver isso. Então, eu acho que o prazo que o Camilo passou é justo mesmo.